noite, pessoal, tudo bem? Fazendo um convite para a colega aqui, que em breve a gente vai estar começando a... Oi, boa noite, Vitor, tudo bem? Boa noite, tudo bem com você? Tudo jóia também, trabalhando até agora. Todos nós, né? Mas eu falo, primeiramente, obrigado por ter aceitado o convite. Estou tentando, né, fazer um projeto aí justamente pensando o que está acontecendo na pandemia, né? Eu percebi que é o momento de todos nós tentarmos contribuir de alguma maneira para tentar ajudar as pessoas que estão precisando, principalmente de uma recolocação profissional. E pensando nisso, né, só para ser bem breve, né, criei esse curso Macau Solidário, um curso para concurso técnico gratuito, que hoje já contamos com 5 matérias. Eu tenho recebido, graças a Deus, eu procuro de alguns colegas para produzir mais assuntos, justamente para preparar qualquer um que precisa de uma recolocação profissional com um curso de qualidade. E no meio disso, conversando com alguns colegas também, a gente levantou alguns assuntos que talvez seja interessante dividir com pessoas que não têm tanta experiência, ou, enfim, já tem uma pouca, para que não apenas o curso de qualidade ele tenha, mas ele também tenha as ferramentas necessárias para ter o suporte. Eu acho que de nada adianta a gente, de fato, conseguir ter um material de qualidade, um curso de qualidade, se a gente não pensar no lado humano, né, nas dificuldades que existem no dia a dia. Então, dentre os assuntos que sempre me chamou a atenção, essa questão da depressão, né? É algo que acomete, né, acho que as pessoas, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo. Então, achei muito pontual de tentar trabalhar sobre esse assunto voltado para a ótica dos estudos, para que as pessoas que já estão no momento de dificuldade, estão no momento de instabilidade, elas possam ter ali também, né, um amparo, um suporte de uma profissional que vai estar nos ajudando hoje. Então, a ideia da live de hoje, trabalhar a depressão nos estudos, surgiu disso. Nós nos conhecemos no colegial faz alguns anos, né? Pouquinho. E fico feliz que ao longo da vida, né, a gente vai reencontrando algumas pessoas, a gente se reencontrou, sem falar da qualidade, né, da profissional que vai estar aqui hoje com a gente. Eu cheguei até a fazer consulta com ela, ou seja, é uma pessoa extremamente gabaritada. E graças a Deus, né, hoje os meios, as mídias sociais, os aplicativos possibilitam, né, o tratamento de forma remota. Como no caso, né, eu vivo minha vida entre Belém e São Paulo. Se não me engano, você também está no interior de São Paulo, né? É isso. Então é isso, só para falar, né, da onde surgiu a ideia do assunto depressão e estudo. Só pedir para você falar um pouquinho de você para a gente começar a falar. Eu consegui algumas perguntas bem legais de pessoal que acompanha ali, né, no Instagram. Depois eu vou estar apresentando para a gente estar fazendo um bate-papo. E qualquer um que tiver interesse em apresentar alguma questão, a gente vai estar conversando aqui também. Então, se puder falar um pouquinho sobre você. Claro, primeiro, boa noite, né, todo mundo que está entrando aí, que está chegando agora. Em primeiro lugar, obrigado também, né, Vitor, por estar cedendo esse espaço aqui para a gente estar podendo compartilhar conhecimento, porque eu também acredito nisso, né, nessa sua proposta. Eu acho que quanto mais a gente puder disseminar o conhecimento em diferentes esferas que envolvem também o ser humano, né, o ser humano está em todas as áreas, né, em todas as profissões, em todas as situações. Então, quanto mais a gente puder contribuir com isso, melhor para todo mundo, né? Acho que todo mundo sai ganhando com isso. Não só a gente aqui compartilhando, como as pessoas também que podem ter acesso a esse material de forma gratuita, né? Porque a gente sabe que também tem muita gente que não pode pagar essas coisas extras, né? Principalmente nesse momento de pandemia. Então, usar o recurso virtual, hoje em dia, tem se tornado aí um facilitador tremendo para tudo, né? Então, gente, eu vou apresentar rapidinho, só para vocês saberem. Eu sou psicóloga, atuo na área clínica desde que eu me formei praticamente, e eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. E eu tenho experiência em atender casos de pessoas que passam por momentos de depressão, né? No contexto envolvendo estudos e fora disso também, né? A gente sabe que depressão é uma questão de saúde pública, é coisa séria, não é frescura e pode atingir todo mundo em qualquer idade, em qualquer nível social, né? Não discrimina nada disso. E os estudos, eles são aí um grande catalisador disso, né? Mais para frente a gente vai dar uns detalhes aí, né, Vitor, sobre
esses aspectos em específico, né? Então, como eu falo, né? Novamente, obrigado. Espero que, de fato, né, essa conversa, o objetivo é deixar ela online, né? Para quem dúvida, para quem no GTV também, para que as pessoas, na medida do necessário, consigam acessar e buscar um pouco de informação para conseguir superar eventuais dificuldades, né? Eu falo, né? Eu acredito muito nisso. Estamos aqui para nos aprimorarmos, melhorarmos e faz parte ter algumas inseguranças e incertezas ao longo do caminho. Então é isso. E uma primeira pergunta, acho que foi a que as pessoas mais me perguntaram, o que é depressão? E como que eu consigo diferenciar uma depressão de um momento de certa instabilidade? Sim, então, a depressão, ela é um transtorno mental que está diretamente ligado à sensação daquela tristeza profunda na qual você dificilmente encontra uma causa. Sabe aquela sensação que você pensa assim, nossa, eu tô triste, tô sem ânimo para nada, não tô sentindo prazer em nada que antes você costumava ter e eu não consigo encontrar uma razão. Então, assim, isso acende um ponto de alerta, né? Então, ela é caracterizada como consequência, ela vem com distúrbios neuroquímicos no cérebro, de fato, né? Então, assim, o nosso comportamento e a disfunção neuroquímica, elas tomam um tombo nisso, né? Para se potencializar. Então, ela é necessário, quanto mais cedo você detectar esses sinais e buscar ajuda, melhor, mais fácil vai ser ter um êxito aí na recuperação disso, né? Voltar a ter uma vida fora, livre da depressão. É possível tratar. E como que as pessoas conseguem identificar, né? Por exemplo, se ela está passando por um momento triste de uma depressão, é a questão do quanto que isso se alastra ao longo do tempo? Mais ou menos. Exato. A primeira coisa, a gente tem que detectar o quê? Aconteceram eventos reais, né? Primeira coisa é essa questão das evidências. Realmente a pessoa está passando por um processo de luto, ela perdeu uma pessoa recentemente, ela passou por algum evento que seja traumático na vida dela, né? A gente pode N eventos que podem ser traumáticos para a pessoa. Então a gente tem que detectar em primeira instância isso, se tem uma razão de ser. Porque aí a gente vê o quê? Que aquilo realmente, aquela tristeza, ela tem uma causa, né? Então talvez não seja depressão. Claro que luto e tudo mais, ele pode desencadear uma tristeza mais profunda e caminhar para uma depressão. Mas a diferença está, isso paralisa a minha vida ou não? Essa eu acho que é a diferença maior. É você identificar que apesar da tristeza, apesar daquele sentimento, você consegue tocar a sua vida. Você consegue estudar, você consegue ter relações sociais com a sua família, com seus amigos, você sente vontade, prazer em outras atividades, você consegue trabalhar. Então, assim, tudo isso implica. Então, por exemplo, eu tenho um caso de uma cliente que ela está passando por um processo de luto e o que me faz ver se ela está indo para um caminho de depressão ou não? Justamente são esses critérios de saúde mental mesmo, né? Nesse sentido. Ela está conseguindo manter o trabalho, ela está conseguindo manter perspectivas na vida. Então, não é aquela tristeza que vai deixar a pessoa inerte, sem vontade de nada para nada. Então, isso é o principal diferencial de um momento de tristeza, de altos e baixos da vida, para um momento, de fato, de depressão que é crônica, né? Tem que se estender por um certo tempo e sem ter ali uma vontade com mais nada em relação às atividades da vida. Então, são características bem claras. Eu acho bem bacana isso, porque de fato, né? Primeiro, a gente identificar se existe alguma dificuldade pontual. Existe. Então, é bem provável que seja uma tristeza vinculada a uma perda, ou um problema, uma dificuldade. Caso não exista, já acende ali mesmo um sinalzinho. E essa questão de fato impossibilitar que a pessoa consiga ter ações na vida dela, seja estudar, seja trabalhar. Eu acho que essas coisas surgindo de fato sejam indícios para a gente procurar alguma ajuda, né? Exatamente. E uma questão que também isso é para todas as esferas. Eu achei bem curioso. É uma questão hereditária? Necessariamente por ter um pai e mamãe que tem? Ou isso é só uma probabilidade maior? Então, a depressão, ela tem sim uma característica que a gente chama de vulnerabilidade genética. O que isso quer dizer? Que não é fator determinante. Então, não quer dizer que porque o pai e a mãe tiveram, né, depressão, essa pessoa também com certeza vai ter. Não, por quê? Porque ela é uma doença biopsicossocial. Ou seja, ela depende desse fator genético, hereditário, ou seja, de ter aquele genezinho, aquela porcentagem do genezinho
está ali dormente, mas ele precisa ter consequências ali, reações do ambiente para isso ser despertado, ser ligado à chavinha. Então, situações, no social que a gente coloca, de estresse, estudos, né, principalmente concurso público e vestibular, são os dois grandes catalisadores de estresse na vida das pessoas, né, e depressão podem iniciar isso, traumas podem iniciar também isso. Então, e também questões, a gente tem que descartar questões orgânicas, né, porque a gente sabe que disfunções hormonais, endócrinas, como o hipotiroidismo e outras, pode também desencadear a depressão. Então, descartando questões orgânicas, se foi no médico, tá tudo certo com seus hormônios, com seus exames. Então, a gente vai aí voltar para o lado social e psicológico mesmo, né? De como você está lidando com essas pressões e questões do dia a dia que podem estar te gerando essa sobrecarga emocional e fazendo com que acarrete na depressão. Acho bacana também, né, ter essa consciência, que não é porque pai, mãe, ou seja, tem um histórico na família de uma pessoa que tem, que necessariamente você vai ter. Porque não é só a propensão genética, é de fato um conjunto de fatores que pode levar a pessoa a desencadear nessa questão. Eu acho interessante. E outras perguntas foram vindo aqui para mim. Quais são os principais sintomas e que problema a depressão pode levar uma pessoa que está nesse momento da vida, de se preparando para um objetivo como um vestibular, ou no caso, né, de um concurso, por exemplo? Bom, em relação a isso, os sintomas primeiro, né? Os sintomas que a gente identifica, eu comecei a colocar um pouquinho no começo, e eles são vários, né? Os sintomas, eles são físicos, são orgânicos e são também comportamentais. Então, é uma esfera de sintomas que a gente pode detectar. Então, a gente pode detectar desde a alteração do sono, isso inclusive eu falei num vídeo meu lá no Instagram falando de insônia, porque às vezes casos de depressão apresentam insônia. E a insônia é diferente da ansiedade, da insônia de ansiedade. A insônia de ansiedade é quando a pessoa demora muito para conseguir dormir e pegar no sono. Já a insônia depressiva, ela tem uma característica mais de você despertar no meio da noite e não conseguir voltar a dormir. De qualquer maneira, ela é prejudicial, porque, veja, sono a gente sabe que é um dos fatores fundamentais para a gente regular nossos hormônios, para a gente restaurar o nosso cérebro, né, de tudo que a gente trabalhou e estudou durante o dia, para no dia seguinte a gente ter energia para conseguir. Então, você imagina, uma pessoa que fica sono à noite, então, ou seja, vai desencadeando cada vez mais, né, problemas em relação a isso, em relação a conseguir dormir, em relação a gerenciar o dia, ter disposição, ter ânimo, tudo isso vai alterando hormonalmente também, neurobiologicamente falando, neuroquimicamente falando, e prejudicando mais ainda, agravando mais ainda essa depressão. É uma bola de neve, né? Porque descansado, é normal ter dificuldade de resolver algumas questões, ainda mais sem conseguir descansar, né? Aquilo vai causando problemas até maiores, né? Sim, e fora isso, ela vai acarretar justamente isso que atrapalha demais os estudantes, que é o quê? Atenção e memória. Sem sono, a gente não tem atenção, a gente não tem memória. Então, ou seja, é fundamental isso, né? O sono e também a parte da depressão, a questão neuroquímica, ela vai afetar também o nosso foco de atenção. Então, a pessoa não vai ter mais flexibilidade cognitiva, que a gente fala. Ou seja, vai ficar difícil pensar, vai ficar difícil mesmo a pessoa conseguir absorver aquilo que ela está lendo. Então, vai piorar cada vez mais. E aí vem o que acarretando junto com isso? Desânimo, frustração, porque você está lá estudando e você não consegue entender nada e não consegue absorver, e aí você fica mais desanimado. E aí vem outra sensação decorrente disso, que é a sensação de incapacidade. Pronto, mais um sentimento que vem e te coloca para baixo, ou seja, você vê como uma coisa vai desencadeando a outra, e tudo isso, e principalmente a sensação, sabe, daquela pessoa que não consegue separar o horário de estudar, o horário de lazer, o horário de descanso. Por isso que a gente fala que é muito importante, né, porque senão vira um estresse crônico a pessoa estudar. Ela só vive para estudar, está estudando o tempo inteiro lá, e não tem um momento de pausa, não tem um momento de lazer, nada. Então, assim, quando que o cérebro dessa pessoa consegue dar uma tranquilizada e consegue absorver aquilo tudo que foi estudado, né, para processar? Fica difícil, né? A gente sabe que o nosso cérebro ele é como um HD, ele precisa de um tempo para armazenar aquelas coisas que estão sendo feitas no download ali, né? Então, assim, se a gente não respeita isso... Eu acho até interessante você falar isso, porque um dos grandes problemas que a gente vê, né, com as pessoas que estão trilhando esse caminho de uma preparação, seja vestibular ou concurso,
é que elas tendem ao desequilíbrio, né? Elas querem viver 100% por uma situação que aquilo não é possível. É importante que a pessoa entenda que a vida ela é feita de um conjunto de fatores. Eu sempre falo, né? Eu pessoalmente brinco que eu tenho que separar minha vida com a questão familiar, questão de amigos, questão espiritual, questão física e também essa questão família, trabalho, amigos, espiritual e física. Porque quando uma está não tanto em harmonia, as demais estão e a gente continua com um certo suporte. Mas quando a gente vive só para estudar, por exemplo, se anulando todas as outras questões, se aquilo também não está muito bem, a gente se desestrutura de forma completa. Então, como você falou, é muito importante que a gente consiga se organizar. Toda longa preparação, ela é como se fosse uma corrida de maratona. A pessoa não tem que pensar num tiro curto, não vou ter que fazer de tudo. Ou seja, se organiza para você se preparar por um tempo necessário até que as coisas aconteçam. Sem esquecer da saúde, sem esquecer da família, sem esquecer do trabalho, porque são essas questões que nos dão o suporte necessário para a gente conseguir vencer, né, um planejamento, um projeto a longo prazo. E para mim agora entra uma questão bem pontual. Quando que a pessoa ela deve pensar, eu preciso procurar uma ajuda? Qual que são os indícios? O que você consegue sugerir para a pessoa entender que ela já tentou lidar com os problemas ali, como você mesmo falou, está com aquela falta de sono, ela não está conseguindo fazer a simulação de estudo, ela não está conseguindo, até questão de humor, né? Não está conseguindo se manter equilibrada. Qual que é o momento mais adequado de ela falar, não, preciso procurar uma pessoa para tentar me ajudar nesse sentido? O momento principal é quando a pessoa começa já a detectar que ela não está rendendo nos estudos, que ela está lendo ali e não está conseguindo absorver, e isso vem assim, não é um dia, são vários dias seguidos, né? Há vários dias seguidos também que ela não sente vontade, que ela não sente ânimo, sente muito cansaço. As pessoas que têm depressão, elas sempre manifestam isso, de sentir muita fadiga em tudo, com relação a tudo. Então, assim, não é porque é uma atividade difícil, às vezes até uma atividade que ela considerava fácil de ler e fazer, mas tá pesado, tá difícil, ela não tá conseguindo, tudo gera muito esforço, parece, né? Dá a sensação que vai desprender dela muita energia. Então, para coisas que não são isso tudo. Então, assim, são fatores importantes. E essa falta de vontade, isso é o principal. A falta de vontade de ter momentos de prazer, de lazer, de satisfação. A pessoa só está focada ali nos estudos o tempo todo e não está conseguindo equilibrar a vida o tempo todo. Então, reparou que os pais começaram a chamar a atenção. O filho já não vai nem almoçar, não aparece nem para comer. Ou então a esposa, né, já está brigando lá, mas olha, escuta, são 11 da noite, você está estudando ainda, né? Então, assim, são questões para acender o alerta, tipo, nossa, eu acho que é melhor eu prestar atenção aqui e equilibrar, né? Eu posso estar exagerando, uma sobrecarga em cima de mim, e isso vai ter consequências, né? A pessoa vai ter o sono péssimo, de qualidade, não vai ter. Então, ou seja, tudo isso daí são sintomas de alerta. É o excesso do esforço sem você ter um rendimento, sem você estar conseguindo aproveitar aquilo que você está estudando, e a fadiga, muito presente fadiga, e a apatia, falta de vontade de fazer tudo. Esses são os três principais. É bacana, é porque eu falo, na vida, eu sempre digo que a gente resolve um problema para surgir outro. Então é muito importante ter essa capacidade de trabalhar com problemas. Se chegar numa situação que um problema ele persiste durante muito tempo, é importante a gente admitir que a gente precisa de ajuda. E precisar de ajuda não é de todo fraqueza. As pessoas precisam parar disso. Não, eu preciso passar por isso sozinho. Não necessariamente. A gente tem que saber até o limite que a gente pode ir, um limite saudável. E caso esses desequilíbrios que você realmente mencionou vierem a se perpetuar, eu acho que é o momento correto, né? Existem pessoas que têm a possibilidade de procurar um convênio, mas até perguntar para você, existe a possibilidade, uma pessoa que não tem um recurso, como que talvez ela possa encontrar a ajuda de um profissional caso ela não tenha condições financeiras? Que sugestão você daria nesse caso? A sugestão que eu dou, primeiro tem profissionais que atendem em valor de caráter social, né, para quem pode pagar um valor simbólico, né, que seria aí no caso em torno de 35 até 40 reais, valor simbólico, tem muitos profissionais que atendem. Agora, quem realmente não pode gastar nada com isso, a orientação que a gente dá é sempre, toda cidade tem um CAPS de saúde mental, e ali você vai conseguir marcar de forma gratuita pelo SUS, né, você vai conseguir marcar psicólogo e acompanhamento psiquiátrico se for a necessidade, né? E
E aí isso, na avaliação é que a gente determina, né, se vai ser necessário o uso do medicamento ou não. Então, toda cidade tem um CAP de saúde mental que as pessoas podem ir lá e agendar a consulta, né, pelo SUS de forma gratuita. E tem o CVV, né? O CVV que é o número 188 para em caso de emergência. Por exemplo, eu estou no momento de crise de depressão realmente e eu estou operando... Né? Exatamente. Então, você liga nesse 188, porque está fora do horário do atendimento do CAP, né? Vamos supor nesse sentido. Aí você liga para o CVV, ele é gratuito para o Brasil inteiro, 188, e ali você vai ter pessoas preparadas para te dar um suporte emocional naquele momento, pelo menos para você segurar as pontas até conseguir marcar a sua consulta no CAP. Achei bacana, porque, enfim, né, a gente vai aprendendo. Essas três situações, né? Situação de pânico, não consegue se controlar, tem esse contato 188, e a pessoa pode encontrar uma voz amiga para conseguir se reequilibrar. E também, essa situação, né, CAPS que você falou, que as pessoas podem encontrar, marcar consultas gratuitas, que também é uma coisa interessante, ou procurar um profissional, que eu acho que muitos deles também devem ter agenda, né, para fazer atendimento social, né, como você mesmo mencionou. Exatamente. Então, ter uma dificuldade, não tenha receio, não tenha vergonha, é importante a gente ter um profissional do nosso lado para que a gente consiga encurtar o período do problema. E como você mesmo mencionou, alternativas existem inúmeras, então é bom que você saiba esses caminhos. Até quando eu deixar o vídeo ali no YouTube, no Instagram, vou até marcar isso, que eu acho uma informação muito útil. Assim. Sim, isso é questão de utilidade pública, né, Vitor? Porque a gente sabe que a depressão, ela não tratada, ela pode levar ao suicídio, né? Então, no caso grave de depressão. Então, assim, o CVV, ele serve para isso também. Então, ideações suicidas a pessoa está tendo e não conseguiu marcar ainda, liga para o CVV, que é um atendimento gratuito, né, no momento. Então, é importante divulgar isso, né? Porque às vezes as pessoas não sabem. E uma outra pergunta, eu acho que até é continuidade. Qual que é o papel da família e também de amigos nessa situação? Quando a pessoa está depressiva, como que a família pode influenciar de maneira positiva? Como os amigos podem influenciar também? Porque às vezes a pessoa está numa tão dificuldade de conseguir perceber ou buscar uma ajuda. O que essas pessoas que são importantes podem fazer para estar auxiliando essa pessoa que está em momentos de dificuldade? Então, o que a gente vê muitas vezes é as pessoas da família tratarem como frescura, né? Vai lá, abre a janela do quarto e fala, levanta aí, mas que preguiçoso. Não é nada disso, né? Então, assim, a gente vê demais isso. Então, a gente tem que ter uma família, orientar, né? Cabe a gente também, como profissional, orientar a família nesse sentido de que pode ser, sim, depressão e que precisa de um tratamento. E a família, ela é o apoio, né? Em qualquer transtorno mental, ela é o alicerce. Então, ela tem que servir ali como um motivador para aquela pessoa, né? Então, ao invés de você fazer uma crítica dessa, que vai deixar a pessoa ainda pior ainda, você apoiar a pessoa e perguntar o que ela precisa. Sugerir atividades em comum que ela gostava de fazer anteriormente, propor alguma atividade de lazer, um momento em família, uma atividade externa, né, atividade física, alguma coisa, convidar essa pessoa para a vida, né? Então, para tentar tirar ela dessa frustração em que ela se encontra, dessa apatia que ela se encontra, para tentar mobilizar, porque o que a gente fala? Quando a gente está em depressão, a gente vai fechando, o que eu falei da flexibilidade cognitiva? Ela não é só para os estudos, ela é também, vai ficando restrita na forma que a gente vê as coisas. Então, eu começo a ver só o que está ruim, que está difícil, que está sendo inútil o meu esforço, eu só consigo ver isso. E aí vai se restringindo essa visão, a percepção da pessoa. Então, a partir do momento que a família consegue trazer essa pessoa para o convívio, mostrar que tem outras opções, né, flexibilizar até as próprias crenças dela, né, não exercer aquela cobrança excessiva em cima da pessoa. Você imagina, uma pessoa que já está prestando um concurso público, dificílimo e tudo mais, ela mesma já está se cobrando, e às vezes a família cobra, né, mas nossa, mas já está prestando 2 anos, até agora você não passou, né, e aí, não é? Isso acontece. Então, assim, se essa pessoa não tem um psicológico preparado, ela pode ficando cada vez pior. Então, assim, a família como suporte é fundamental como incentivadora, como flexibilizadora dessas crenças da pessoa, né? Vamos buscar opções para você conseguir estudar de forma mais leve. Vamos ver outros ângulos, né? Que você está olhando que está difícil dessa forma. Vamos pensar, então, outra forma de fazer. Então, assim, ser parceiro, né? Ao invés de criticar, é ser parceiro e estar ali como suporte para aquela pessoa que está precisando do momento, né?
né? E até se dispor aí junto, se for o caso, né? Num psicólogo e num psiquiatra, né? Ainda mais nesse momento, eu falo, né? As dificuldades já existem, né? Esse momento de euforia, de tristeza já é normal. Quando a pessoa se prepara para um concurso, um vestibular, isso já acaba sendo acirrado, porque elas têm esse isolamento social. Ainda mais essa questão de pandemia, né? Então eu falo que talvez a gente tenha que ter um pouco de sensibilidade, de notar as pessoas que estão ali à nossa volta, familiares, amigos próximos, porque de fato, né? Todo mundo tem uma batalha. E é importante a gente tentar ter sensibilidade de perceber se a pessoa que está vindo uma batalha, ela está conseguindo, por si só, encontrar ferramentas ou meios de estar lidando, superando. Então, seja familiar, seja amigo, você notou que uma pessoa tinha um perfil, mudou totalmente, seja por um objetivo, ou seja, por qualquer outra circunstância, que você se deu o tempo de tentar conversar, né? E verificar tudo isso que você falou, né? Esses efeitos que estão acontecendo. Porque eu diria que hoje em dia a depressão seria um dos grandes males, porque eventualmente as pessoas se colocam em dificuldades e pela movimentação do dia a dia, as demais pessoas que deveriam talvez, né, dar um pouco de atenção também não conseguem. Então a pessoa vai se isolando, e as coisas vão realmente só se agravando. E outras duas perguntinhas que chegaram também. Primeiro, em relação à medicação. Antes de falar do remédio, existem questões profiláticas, por exemplo, eu trabalhar mais essa questão física, questão de saúde física, eu me alimentar de forma mais correta. Esses hábitos teoricamente saudáveis, eles podem trabalhar a meu favor para inibir uma situação de depressão aconteça? Sim, com certeza. Por quê? Porque a gente bate sempre na tecla que é muito importante o quê? O equilíbrio na qualidade de vida. A qualidade de vida, ela engloba uma esfera inteira, né? Então, o que implica nisso? Quando a gente se alimenta de forma mais saudável, né? Que a gente não está deficiente em nada, ou seja, mais bem-estar a gente vai ter, inclusive em relação à função neuroquímica. Tudo vai funcionar melhor organicamente falando. E em relação à atividade física, a gente sabe que é fundamental para a liberação de hormônios do bem-estar, né? Então, por mais eu falo, né? No começo a gente não tem vontade de fazer, pode dar preguiça, está desanimado, mas vai sem vontade, porque depois dos primeiros 15 minutinhos, você vai começar a ter o efeito da liberação do hormônio do bem-estar. Isso vai ser gerado, você querendo ou não, no seu organismo, né? Porque é uma questão orgânica. Então, a atividade física é fundamental, promove relaxamento, promove melhora na atenção, na memória, né? E, consequentemente, na sua qualidade do sono também. Então, a atividade física é fundamental, alimentação é fundamental. Em relação à qualidade de vida também, a gente não pode esquecer do contexto familiar e social, né? Com os amigos, que são momentos que também propiciam relaxamento, alívio de estresse, momentos que você pode compartilhar, inclusive, né? As suas dificuldades, as coisas que estão pesando aí para você. Então, assim, são momentos, todos esses momentos são momentos que vão gerar para você a sensação de bem-estar e que vão tirar um pouco essa tensão de cima de você. Isso tudo, obviamente, vai prevenir que você desenvolva qualquer transtorno, seja depressão, seja ansiedade, seja qualquer um, né? Porque a gente sabe que isso tudo é catalisador, né? Como está tudo desequilibrado, é um catalisador, vai aumentar a probabilidade. É até bacana você falar isso, porque às vezes algumas pessoas mencionam, elas acabam não dando tanta relevância. Porque o que mais acontece é a pessoa, eu tenho um objetivo, eu preciso estudar, nem tem o trabalho, tem a família, quer dizer, o tempo vai ficando menor. E ela acaba, de fato, esquecendo essas questões, se alimentando de forma não tão regular, ou com coisas não tão saudáveis, não pensando no físico, para tentar ter mais tempo para estudar. Mas uma bolinha de neve vai começar a surgir. E, de fato, você não está se equilibrando para estudar, você está se desequilibrando para estudar. E pode parecer incrível, mas uma alimentação saudável é mais barato do que um consumo de uma alimentação não saudável, né? Uma fruta. E a questão de atividade física, eu já não tenho condições de pagar um estudo, como eu vou fazer atividade física? Na época que eu estudava, passei alguns aninhos estudando também, entre meus altos e baixos, quando eu me sentia um pouco sufocado, um pouco ruim, eu parava e caminhava, ou seja, caminhar de graça. Eu fazia 2 caminhadas no dia e isso me ajudava muito, porque de fato, a gente se coloca no momento, se afasta das questões sociais, já tem aquelas cobranças próprias, cobranças às vezes de terceiro, você não tem aquele rendimento. Chegou numa questão como essa, eu fazia muito isso, parava, né, eu tenho minha religião, fazia minha oração
e me permitia ter uma pausa ali de 5, 10 minutos que eu fazia. Eu saía andando, dar uma volta no quarteirão, dar uma volta numa praça. Ou seja, existem sempre alternativas, inclusive sem gastar nada, para que você consiga cuidar da sua saúde. Você comparar o gasto que você teria com uma coisa não saudável com saudável, você conseguiria economizar. Ou seja, para as pessoas que estão estudando pensarem nisso, não basta você focar todo o seu planejamento só estudar. Existe um preparo para conseguir estudar com qualidade. Aquela coisa que a gente brinca, né, do lado de quando você trabalha orientando o aluno. É melhor você estudar com qualidade 10 páginas ao dia do que você querer separar o dia com uma meta absurda, porque 10 páginas ao dia, em um ano, teoricamente, são 3.650 páginas. Ou seja, olha como o poder de fazer pouquinho, mas com uma constância, todos os dias pode, de fato, levar alguém a se colocar mais próximo do objetivo, sempre que estiver num momento equilibrado, né? Sim, isso tudo que você falou implica no que a gente faz bastante em sessão de terapia para pessoas que têm dificuldade em ter esse planejamento, né? Porque se você for ver, a gente encaixar tudo isso no dia, né? A gente ter um momento de atividade física, a gente ter um momento com a nossa família, a gente ter um momento de lazer, ter um momento que a gente vai se dedicar aos estudos, e até o quanto que a gente vai se dedicar aos estudos, né? Se são 10 páginas por dia, como que a gente vai fazer, ou se são videoaulas, enfim, né? Tudo isso é planejamento, ou seja, é de fato colocar no seu dia, fazer de fato um itinerário ali, um cronograma do que você vai fazer segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Por quê? Porque isso, ali escrito, o seu cérebro vai gerenciar de uma forma muito melhor. Por quê? Porque está ali conhecido. O nosso cérebro, ele trabalha muito bem quando a gente tem uma previsibilidade das coisas. Então, quando a gente já sabe, está ali estruturado, eu já sei o que eu tenho que fazer, está conhecido para o meu cérebro. Então, fica muito mais fácil organizar o meu dia e seguir aquilo que eu escalonei para fazer. E claro que você falou, com metas realistas, né? Porque também não adianta eu querer dar conta de todo um material que eu sei que eu não vou conseguir. O que vai gerar isso? Frustração porque eu não consegui. Então, essas mini metas ajudam nisso também, a ter reforço positivo. Eu até fazer uma comparação com o esporte. Uma pessoa ela não começa correndo uma maratona olímpica no primeiro dia correndo 10 horas. Quer dizer, ela começa de maneira gradativa. E o que a gente está conversando agora, um bom planejamento é fundamental. E esse bom planejamento não envolve necessariamente recursos. Eu sempre falo que os vídeos atuais, né, que são voltados mais para essa questão do curso solidário, eu sempre tento levar para essa ótica de uma pessoa que está com falta de recursos, não tem muito meios para adquirir o curso, ou seja, serviço. Mas mesmo você que tem dificuldade, primeiro, se você tem um objetivo, hoje as mídias sociais nos permitem nos colocar próximo a pessoas que são profissionais, que às vezes podem te dar um momento de atenção para te ajudar com coisas pontuais. Você pode encontrar através também de mídias sociais pessoas que estão ali no mesmo objetivo, que eu acho que elas vão compartilhar com você a organização que elas fizeram. A gente conversou, os objetivos grandes eles são sempre de longo prazo. Para que você consiga ter condições e estruturas físicas e emocionais para aguentar, você precisa pensar também o lado saúde física, vou fazer uma caminhada, né, como eu falei, gratuita, tudo antes de estudar, depois metade do estudo para da outra caminhada, pensar na alimentação saudável, porque isso vai impactar na sua questão de atenção. E entender, ninguém está imune a dificuldades, ninguém está imune a problemas. Então, é normal que você tenha que gerenciar algumas dificuldades e nem todos os dias você vai ter um ótimo rendimento, e isso é normal. Você não precisa render bem todos os dias, mas você precisa se organizar para conseguir ter um pequeno rendimento de maneira contínua. Eu gosto de dividir as experiências pessoais para talvez as pessoas consigam se visualizar mais, né? Isso que você está falando... desculpa te interromper. Não, imagina, pode falar. Isso que você está falando é autocompaixão, né? A gente parar de ser carrasco com a gente mesmo, né? E ficar lá e achando que a gente tem que dar conta daquilo tudo, se eu já estou reconhecendo que meu corpo não está indo mais. Eu já estou vendo que a minha mente não está absorvendo mais. O que vai adiantar? É melhor eu sair, dar uma caminhada de 10 minutos e voltar, né? Já com os hormônios já melhor, com a disposição melhor, com a cabeça mais arejada, do que eu ficar lá ali insistindo, né? E eu também reconhecer o quê? E tudo bem, se aquele dia não estava bem por alguma razão, eu tive outras complicações no dia, porque também ninguém está livre, né, de ter intercorrências durante o dia que não dê para seguir tudo do planejamento. A gente ter essa autocompaixão com a gente mesmo de que está tudo bem naquele dia não ter dado 100%. Normal, a gente não é robô, né? Isso faz diferença. Aceitar isso. E a questão de dividir experiência
experiência pessoal, né? Eu também, enfim, formei, advogava, estava com um bom emprego, mas eu fui procurar um pouco mais de qualidade de vida e me cheguei quis chegar no cargo onde eu estou hoje. Eu tive que fazer grandes renúncias, né? Me organizei financeiramente, larguei meu emprego, voltei para casa dos meus pais, que tem um pouco de complicação, mantendo alguns vínculos de trabalho para ter uma renda, mas, ou seja, tive uma perda ali. Ao longo dos estudos eu tive problemas de relacionamento também, né? Um relacionamento que se acabou, que também me deixou muito, muito chateado, porque as pessoas, elas também, elas vão acreditando na medida que você também acredita em você. Então, quando você já está meio não se sentindo bem com o que você está fazendo, as pessoas começam, pô, mas é isso mesmo que você quer, por que você não gosta de fazer aquilo? Se questionar, então essas inseguranças vão vindo, problemas, como eu falo, né, vai desencadeando, às vezes falta de dinheiro, a família, não por maldade, mas às vezes vai falar, poxa, isso não é para ele, eu vou tentar incentivar para fazer outra coisa, mas a família também pressionando para um lado que não deveria, o relacionamento não tão bom, a questão financeira. Então, primeiro, antes de se colocar em qualquer situação, tente analisar o terreno, tente fazer um bom planejamento, porque tenha certeza que, como foi comigo, como pode ser com você. Você vai encontrar dificuldades. E quando as dificuldades surgirem, se você estiver preparado, não só para os estudos, mas estiver um pouco ciente do que pode vir a acontecer, você consegue se organizar de maneira melhor. E, pelo assunto do dia, caso você não esteja conseguindo, não é porque você tem que desistir de tudo, seja do seu projeto, seja do que você está vivendo, simplesmente talvez seja o seu organismo dizendo, para, respira, procura ali, né, um amigo, um familiar, procura um profissional para te conseguir te colocar novamente com equilíbrio. E às vezes é melhor você se reorganizar para se tratar psicologicamente, caso seja necessário, para parar que seja algumas semanas, algum período da vida, para depois você voltar e dar sequência, do que você parar ou chegar no ápice e coisas piores viriam acontecer. Eu mesmo, eu enfim, eu tive mais de 10 reprovações para ter a primeira aprovação. Mas se eu tivesse desistido na primeira, eu já cheguei a 3 concursos antes da primeira aprovação, não fui aprovado por uma questão. Teve um concurso, foi da Receita, teve uma questão de aprovação, depois comemorei, saiu o gabarito, e no gabarito novo eu saí da lista de aprovado. Então eu falo assim, a gente vai passando por dificuldades, mas que a gente tenha o equilíbrio emocional de enfrentar como mais um passo, e mais um degrau como objetivo que você vai alcançar, né? Exato, é isso que a gente também trabalha bastante, né? Qual é o conceito que a pessoa tem de fracasso, né? Porque, na verdade, você não ser aprovado na primeira, na segunda, na terceira, isso não significa que você não vai conseguir, né? Então, assim, não significa que você não estudou o suficiente, não significa que você não se esforçou, pelo contrário, significa só o quê? Que tem uma série de fatores e eventos que implicam numa prova de concurso de vestibular, né? Que também estão aquém da nossa alçada, que é o quê? Os outros concorrentes e a própria questão da prova em si, né? E uma série de outros fatores. Até o dia que você foi fazer a prova, às vezes você não estava bem naquele dia. Então, tem uma série de fatores, né? Então, assim, a gente saber que o nosso esforço ele é sempre válido e aquilo é só um degrau que a gente está ficando cada vez mais próximo de alcançar o nosso objetivo, né? Sim. E consegui, né? A conversa foi fluindo bem, consegui, as principais perguntas foram respondidas. Só recapitular algumas coisas, eu gosto de fazer isso no final das conversas. Para a pessoa poder ver, pô, às vezes pegou só o final, o que eles estavam falando. Toda a questão da depressão, acho que o Feliz ela apontou precisamente, acho que é importante você saber diferenciar se você está num momento de dificuldade, num luto, numa coisa pontual, ou se aquilo está acontecendo teoricamente sem motivo e em um período contínuo. Isso aconteceu, pô, acenda um sinal, procure uma ajuda. E quais são as alternativas que existem para você conseguir se precaver para uma possível, né, um caminho a uma depressão? Cuidar da saúde física, cuidar da sua alimentação, cuidar da saúde espiritual. Acho que a religião sempre vem para reforçar essas questões. Saber se você tiver um momento de dificuldade, existe um número, né, 188, que você mencionou, para conseguir ser uma voz amiga te escutar, te acalmar no momento de pânico. E existem também, acho, né, em grande parte dos municípios, atendimento psicológico gratuito que você pode estar buscando também, fora os profissionais que abrem a agenda para estar atendendo você. Ou seja, existem sempre alternativas. Saiba entender, que faz parte da maturidade também, que acho que nunca você vai passar um momento da sua vida sem problemas e dificuldades. Então, encontrou alguma coisa, tente se reequilibrar, tente se reorganizar, mas não desista dos seus objetivos, seja um vestibular, seja um concurso. Tente sempre estar se refortalecendo de uma maneira equilibrada. Eu acho que, enfim, acho que foi os principais pontos. E a única pergunta que eu sempre faço, o que você acha,
você pode deixar aí de uma motivação, uma palavra amiga, uma pessoa que esteja passando por momentos de dificuldade, pensando em desistir, por exemplo, por uma questão de depressão ou psicológica? Bom, primeiro só deixa eu voltar um pouquinho, que acho que faltou responder uma pergunta, que a gente enveredou por um outro assunto, foi em relação à questão do uso do medicamento, né? Que eu acho que eu não respondi. Mesmo. Então, quando se faz necessário o uso de fato da medicação, né? A gente sabe o quê? Tem estudos já que demonstraram que, em casos de depressão leve, a terapia cognitivo-comportamental ela é super eficaz para essa mudança toda já em relação à questão também neuroquímica, porque o nosso comportamento altera a nossa função neuroquímica também. Então, nos casos leves, tudo bem, só procurar ajuda de um psicólogo. Mas aí, quando a depressão já está no caso moderado para grave, realmente se faz necessário o uso concomitante aí o atendimento psiquiátrico mais o psicólogo, né? O medicamento que ele vai ajudar o quê? Porque às vezes a pessoa, Vitor, está tão deprimida, tão sem vontade para nada, que ela não consegue nem sequer sair da cama para realmente fazer nada, nem para ir no psicólogo, nem para ter uma consulta. Então, ou seja, como que a gente vai fazer isso nesses casos? Não tem jeito, né? Precisa entrar com ação medicamentosa e, ao contrário do preconceito que as pessoas têm, né? Você procurando um profissional correto, junto com um psicólogo, um psiquiatra, um psicólogo que estejam em contato, né, com o seu caso e tudo mais, eles certinho para que você não acontece isso de dependência, de remédio e tudo mais, né? Se for feita com um médico profissional responsável, isso é feito só por um determinado período, depois tem o processo de desmame, né, da medicação, mas que é necessário no começo para que você se restabeleça neuroquimicamente, né? E você consiga, pelo menos, se mobilizar para tomar as atitudes para resolver a causa, né? Então, a medicação, assim, em casos graves e moderados, realmente ela se faz necessária. E aí, como que eu sei se é caso grave ou moderado? Aí a gente está no nosso termômetro de novo, né? É aquele termômetro. Apesar de estar me sentindo assim, eu ainda estou conseguindo fazer minhas coisas da vida cotidiana? Então, tudo bem. Então, eu estou conseguindo gerenciar, eu posso ir só para terapia. Agora, eu não estou conseguindo. Então, se eu não estou conseguindo, eu vou precisar do suporte junto com a medicação, porque vai ser difícil sair disso sozinho, né? Só com a terapia e tudo mais. Então, aí, realmente, a combinação dos dois é o ideal. E nunca uma automedicação, né? Importante que não, pelo amor de Deus. Sempre com acompanhamento de um especialista. E pelo pouco que eu sei, né? Às vezes, quando a pessoa entra nessa questão de remédio, a continuidade é muito importante, né? Porque é normal quando a pessoa começa, eventualmente tomar um remédio, se sente bem, não precisa mais, larga tudo, não. Como tudo na vida, tudo que é bom na vida, leva-se um tempo. Então, para você entrar no medicamento ou sair dele, que seja com acompanhamento de profissional. Exatamente, para ajustar a dose adequada para cada um, a dose. Em relação ao processo de desmame, que é o que eu falei, né? Isso é o profissional, o psiquiatra, que vai saber fazer de forma adequada para que o seu organismo também não sentir, né? Essa tirada abrupta, né? Outra coisa que eu acho importante falar aqui, Vitor, que acho que a gente não falou, em relação às coisas de qualidade de vida que a gente põe para tirar esse estresse e essa carga toda, né? Em relação, tem muitos estudantes que eu escuto falar, eu fumo um baseado, eu tomo uma dose de uísque ali para relaxar e tal. Então, gente, isso daí já está comprovado já que para a depressão isso é um veneno, né? Por quê? Porque o álcool é depressor, atua no sistema nervoso parasimpático, ou seja, ele vai deixar você mais deprimido. E depois, no seu dia seguinte, você vai ter uma péssima noite de sono, principalmente se você fizer uso do álcool à noite antes de dormir. Ele não vai deixar que você atinja o estágio REM do sono, que é o mais profundo, que é onde você de verdade vai descansar. E aí você vai acordar mal no dia seguinte, não vai render. Então, álcool à noite para descansar, para relaxar, é mentira. E em relação a esse baseado aí, que alguns estudantes, principalmente vestibular, aí eu vejo que usam bastante também, totalmente disfuncional, porque vai gerar aí, vai desencadear muito mais fácil o processo depressivo, porque ela também age no sistema depressor. Porque são fugas, né? Eu acho que seja uma droga, seja até um medicamento não prescrito ou álcool, acaba sendo uma fuga que, na questão de abstinência, a pessoa acaba se desequilibrando de forma mais rápida. Então, de fato, o desequilíbrio, ele sempre, eu acredito nisso, né? Talvez você possa confirmar, ele tem alguns motivos determinantes. E são eles que precisam ser trabalhados para que você se reequilibre, não buscar essas questões de fuga, né?
E quando a gente pontuou, que eu já escutei muito concurseiros tomar sempre esse médico Ritalina, que dizem que é um remédio da tensão. E como isso pode ser prejudicial? A questão da dosagem, pela questão de vício, pela questão de efeito colateral, é como você está falando, droga, bebida ou remédio não prescrito, isso pode, a princípio, parecer interessante, mas como é um preparo de longo prazo, pode ser muito prejudicial e desencadear diversos outros problemas que não existiam, como você está mencionando, né? Exatamente, vai piorar muito mais. Então, assim, vai ser uma ajuda, vai ser uma bomba, na verdade, né? Vai ser um tiro no pé que tu tá dando. Então, é importante prestar atenção nisso, né? E procurar esses hábitos alternativos saudáveis, né? Que vão ser, de fato, funcionais e vão, de fato, agregar qualidade de vida para você, né? Então, esse tudo que a gente já falou. E aí, em relação à frase, né, que você pediu para eu falar alguma coisa positiva. É uma mensagem, acho importante, ainda mais você que trata, né, com pessoas que têm essas dificuldades, chegaram nesse patamar ou não de depressão. Enfim, não um consolo, mas uma orientação, uma mensagem final para essas pessoas não desistirem, que eu acho que o pior que pode acontecer é uma pessoa ir se apagando. Do meu ponto de vista, ela tem que encontrar a alternativa de superar, nunca se apagar. Eu não sei, como profissional, né, extremamente competente, o que você pode dizer para nós? Então, gente, a primeira coisa que eu acho é o seguinte, né, que primeira coisa que vocês têm que ter em mente, que a depressão, ela tem tratamento, conforme o que a gente estava falando aqui, e ela tem cura, né, quando acompanhado com psicólogo, com psiquiatra, com suporte bom também, familiar. Então, assim, tem possibilidade de ter luz aí no final do túnel, que muitas vezes a gente entende que é difícil enxergar no momento que a pessoa está com depressão, mas é possível sim, e é importante reconhecer esses sintomas todos que a gente trabalhou aqui e buscar ajuda o quanto antes. Outra coisa também, em relação aos objetivos. Os objetivos, eles têm que ser para nos deixar felizes, né? Eles têm que fazer sentido para a gente, tem que ser congruente com os nossos valores, porque também a gente às vezes vê muita pressão externa, né, forçando a pessoa às vezes a tomar, por exemplo, eu tenho que passar um concurso público X em tal cidade, então eu fecho as minhas possibilidades porque a minha mãe não quer que eu vá lá para o Pará. Então, como é que eu vou fazer, né? A minha esposa não quer se mudar, eu vou ter que ir lá para o sul. Então, aí como é que faz? Aí eu fecho as minhas possibilidades e estou apenas ali, né? Então, assim, sejam flexíveis com vocês, né? Porque dentro dos nossos objetivos, ele não é uma única coisinha lá fechada, né? Dentro do concurso público e tal, e a carreira que você quer seguir, inclusive o cargo, acho, né, Vitor? Como você falou de auditor fiscal, que é a sua posição hoje. Tem diversos concursos em diversos estados, né? Não foi somente aí. Então, assim, a gente estar aberto, né? Estar flexível para isso. Então, ou seja, buscar ter o maior número de possibilidades daquilo vir a ser realizado, né? Isso também amplia as nossas perspectivas. Outra coisa também, é importante você, com seus objetivos, você, de fato, se sentir feliz com aquilo, né? Saber que aquele esforço todo que você está fazendo, lá na frente, isso vai ser recompensado. Se você, naquele momento, entender que vão ter certas coisas que você vai ter que abrir mão e tudo mais, mas que é para uma causa maior lá para frente, né? Então, tudo isso faz diferença. E a forma como você lida no seu dia a dia, com o fracasso, com a frustração, às vezes, de não conseguir estudar o quanto deveria, o quanto queria, se não conseguiu atingir aqueles mini objetivos, né? Aquelas mini metas que a gente estava falando, ter o sentimento de autocompaixão, de entender que foi só um dia, que no próximo é outro dia, isso tudo dá força para a gente continuar, né? E sempre registrar, isso é uma dica importante que eu dou para todos, registrar sempre na lista de méritos, principalmente para quem está em casos aí caminhando para apatia, para tristeza, para depressão, anotar a lista de méritos. O que é isso? É você, ao final do dia, você registrar todos os passos que você conseguiu fazer, todos os seus méritos. Então, você conseguiu estudar o tanto que você tinha prescrito lá, você conseguiu fazer atividade física, você conseguiu se alimentar bem. Registra isso no final do dia, porque às vezes a gente esquece de olhar para as coisas boas que a gente fez. E a gente só olha no que a gente deixou de fazer. E aí isso ganha peso. A gente vai atribuindo peso para o que ficou para trás, porque a gente não deu conta, e esquece de olhar em tudo que a gente deu conta, né? Então, isso é uma dica importantíssima para você registrar. Isso eu acho que é válido para todo mundo, né? Sim, mas falar, né? A conversa, graças a Deus, foi boa, a gente foi fluindo bastante. Gostaria de fato agradecer por ter cedido o seu tempo,
Eu vejo muito dessa maneira também, que no meio dos nossos objetivos, que a gente sempre se permita, né, também trabalhar com os objetivos dos outros. Ninguém vem sozinho. Hoje estou numa situação, né, em que eu passei por milhões de dificuldades, mas consegui alcançar, e todo mundo tem essa mentalidade, né? É uma frase que eu sempre sigo: você é proprietário apenas daquilo que compartilha. Saiba ser grato pelo que você tem, pelas oportunidades que você teve, e em algum momento saiba compartilhar isso, né? Como muitas pessoas têm colaborado com esse projeto, né? O projeto do curso solidário, que é justamente para poder levar um curso de qualidade para as pessoas que não têm condição poderem se preparar e mudar de vida através de uma eventual aprovação, e de muitos colegas que, né, como você, estão participando aí para falar de temas muito relevantes que hoje mesmo a gente não provou. Não basta ter um bom material, você tem que ter uma boa preparação e tem que estar preparado para as adversidades. Reitero, no tempo que trabalhei orientando alunos, que isso já faz parte do passado, não conheço um caso de uma pessoa que não passou por uma dificuldade. Todas passaram por momentos bons, ruins, todos tiveram que se superar, mas com certeza no objetivo longo a gente se aprimora. E saiba, a gente tem que ser sempre humilde e admitir que existem situações que a gente não vai conseguir vencer sozinho. Isso faz parte do autoaprimoramento, né? Saiba buscar ajuda, sabe ser grato até. Eu acho que no momento a gente vai conseguir valorizar isso no futuro, né? Ser grato às dificuldades, porque são nesses momentos que a gente vai estar se lapidando, né? Então é isso. Obrigado, né, por ter cedido esse momento pra gente. Eu vou deixar nessa conversa no Facebook, no Instagram, no YouTube, com o objetivo de tentar ajudar. E, enfim, que você ajude a compartilhar para que esse vídeo chegue às pessoas que precisam. Vou deixar o contato chama de Guta, né, da psicóloga Maria Augusta Soares, para quem precisar, com certeza é uma pessoa extremamente gabaritada, que está, né, também à disposição de ajudar. Então, novamente, muito obrigado, gratidão por isso, e seguimos em frente, cada um com seus objetivos, sabendo superar, né, as suas dificuldades. Eu só vou pedir para tirar uma fotinha para a gente postar aqui, só um segundinho. Tá bom. Print. Então é isso. Obrigado. Agradeço as pessoas que participaram, deixaram mensagem. Muitas pessoas entraram, ficaram tudo que puderam. Eu sempre fico feliz que minha mãe e minha avó sempre me acompanham. Não, tem aqui, ó, tem várias pessoas que entraram aqui que são conhecidas mesmo, inclusive o Rafael, ó, psicólogo também. Oi, Rafa, boa noite. E outras pessoas também que entraram aqui, participaram. E, assim, né, deixando claro que, obviamente, a gente está à disposição. Então, assim, assistam a live, compartilhem, né, Vitor? Porque é um material, como a gente falou, depressão aí vem crescendo, né, principalmente nesse momento de pandemia. Os estudos nesse momento, inclusive, de pandemia, têm gerado muita dificuldade nas pessoas, né, que tem mais dificuldade em ter acompanhamento online, não no cursinho, né, presencial, algo assim. Então, ou seja, compartilhem com pessoas que vocês achem que isso vai acrescentar, né? Que isso vai poder ajudar. Nossa, eu conheço alguém que está passando um momento de dificuldade. Compartilha para essa pessoa ver que tem luz, que tem possibilidade, que tem ajuda, né? E que isso não é um fator que tem que fazer ela desistir. Pelo contrário, né? Que é possível superar e é aquela capacidade de resiliência, né? Da gente entender, compreender e superar situações difíceis, reorganizar a nossa vida, né? E isso sempre é possível. Então, além dos contatos aí dos atendimentos gratuitos, né? Que vocês podem encontrar na cidade de vocês. Então, repassem, compartilhem. Para mim foi um prazer, Vitor, enorme estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho aí do meu saber, né? Com você, com todo mundo que vai assistir, que assistiu a live. E eu estou à disposição para perguntas, para dúvidas, quem quiser me contatar depois. Eu estou sempre disposta a responder e esclarecer tudo. Muito obrigado, então gratidão, né, a você, a todos que acompanharam. Enfim, né, que essa energia alcance realmente quem precisa. Fique com Deus todo mundo, um grande abraço. Boa noite. Boa noite.